eu vou-vos mostrar o funcionamento partindo do princípio do início de uma relação, portanto, em que há um sponsor e em que eu, como uma pessoa que fui contactado pelo meu sponsor para aderir à Empower Network, depois de uma conversa com ele, acabo por aderir. Portanto, eu adiro, e como o Fernando disse, a partir do momento em que eu aderi, faço a adesão junto do meu patrocinador. Tenho, obviamente, o apoio dele, tenho sempre o meu patrocinador por trás para me ajudar, para me dar informações, mas aquilo que eu tenho que começar a fazer realmente é trabalhar. Tenho que começar a entender o negócio, a aproveitar as ferramentas que, neste caso, a Empower Network, Empower Team põe ao meu dispor e, e tenho que começar a trabalhar. E trabalhar aqui é pôr em funcionamento exatamente essas ferramentas. Portanto, quando eu represento aqui os contactos entre mim e as outras pessoas não são obrigatoriamente contactos pessoais. Isto não me obriga a pegar no telefone e ligar para as pessoas que eu conheço. Posso, obviamente, fazer isso porque estamos a falar de um negócio que é uma oportunidade extraordinária de conseguir muito bons rendimentos e por isso é natural que as pessoas mais próximas de mim, da minha família ou amigos meus, que eu vejo inclusive que se enquadram mais no perfil arrojado, no perfil dinâmico de pessoas que nós queremos ter a trabalhar o produto em Power Network, ou, como o Fernando também mencionou naquela lista, pessoas que têm alguma facilidade especial, por exemplo, ou por falar em inglês, ou por estarem habituados a trabalhar com a internet e com computadores, ou seja, são pormenores que não são essenciais, mas que são facilitadores do negócio, realmente, e eu posso contactar essas pessoas primeiro, obviamente, pessoalmente, porque as conheço, porque estou a fazer um favor a elas, mas não há necessidade de partir para esse contacto pessoal. A relação que vocês veem aqui dos contactos é uma relação que pode ser completamente automatizada, aproveitando exatamente as ferramentas do sistema. E eu, portanto, começo a contactar uma pessoa com o apoio do meu sponsor, continuando a pôr esse sistema em marcha, continuo a contactar outras pessoas, sempre com o apoio quando há alguma dúvida, quando há alguma necessidade de esclarecimento por parte do meu sponsor, e a verdade é que esses contactos vão se multiplicando. Portanto, eu vou contactando, conseguindo leads para negócios, vou contactando mais gente, vou aumentando de uma forma extremamente rápida. Portanto, nós podemos estar a falar em muitas pessoas num período, chegou a ser, em alguns casos conhecidos, de horas, de um dia para o outro praticamente, mas um período que pode tipicamente durar dias ou inicialmente umas semanas, e a partir daquele ponto em que eu tenho várias pessoas contactadas, existe obrigatoriamente uma primeira adesão. O que é que acontece com esta adesão? A primeira pessoa que adere vai ficar não só na minha rede, como é óbvio, fui eu que fiz o contacto, mas vai ficar na minha Powerline. E o que é a Powerline? A Powerline é a linha que liga as pessoas que trabalham comigo e que geram rendimento para mim. Qual é que é a diferença aqui? Isto quer dizer que o consumo desta pessoa em relação à aquisição de produto que ela fez, portanto, ela neste momento aderiu ao Fast Start e aqueles $25 que ela está a pagar por mês vêm realmente para mim. A segunda pessoa que eu faço contacto, a segunda adesão, portanto não a segunda pessoa que faço contacto, mas a segunda adesão que eu consigo das várias pessoas que contactei, o contacto dela é meu, está na minha rede, mas ela fica na Powerline do meu sponsor, ou seja, o rendimento dessa pessoa sobe para o meu sponsor. A terceira pessoa fica na minha Powerline, o rendimento dela vem para mim. A quarta pessoa vai para o meu sponsor. A quinta pessoa vem para a minha Powerline. A sexta pessoa vai para a Powerline do meu sponsor. E a partir daqui as coisas mudam um bocado, porque não só a sétima, mas a oitava, a nona e a 10ª pessoa passam para a minha Powerline e a 11ª pessoa vai para a Powerline do meu sponsor. E a partir daqui é que nós encontramos então a regra que vai continuar a manter-se ad infinitum, ou seja, a partir daqui a regra é sempre a mesma. Só aquelas 6 primeiras pessoas é que têm uma regra ligeiramente diferente, em que uma vem para mim, outra para o meu sponsor, uma para mim, uma para o meu sponsor. A partir daqui, a partir das 7 pessoas, a regra é que uma em cada 5 vão para o meu sponsor. Ou seja, eu tiro o rendimento de 4 pessoas em cada 5 que fiquem na minha primeira linha e o meu sponsor tira rendimento de uma em cada 5 pessoas que fiquem na minha primeira linha. E esta regra mantém-se ad infinitum. Portanto, a partir daqui, o meu sponsor, neste exemplo que vocês veem aí no slide, tira rendimento da pessoa número 2, da número 4, da número 6 e da número 11. A seguir, a 12, a 13, a 14 e a 15 seriam rendimento meu, a 16 do meu sponsor, a 17, a 18 e por aí fora. E como a partir daqui para a frente é tudo igual, vamos esquecer aquelas 8, 9, 10, 11 por aí fora, porque podiam ser 20, podiam ser 30, e vamos concentrar aqui, para efeitos de um exemplo, nestas primeiras 7 pessoas, ok?
nestas primeiras 7 pessoas, em que eu tenho basicamente os números ímpares e o meu sponsor tira partido das pessoas que têm os números pares. Nós estamos a trabalhar com um exemplo de 7 pessoas, que é um exemplo de um número relativamente baixo. Praticamente toda a gente, em potencial, toda a gente consegue fazer mais de 20, 30 pessoas numa primeira linha e praticamente toda a gente consegue fazer mais de 7 pessoas à vontade. Mas nós, para efeitos deste exemplo, até vamos trabalhar mais com 6 pessoas. E então o que é que nós encontramos? Nós até podemos dizer, então, quer dizer, eu começo a trabalhar, consigo 7 contactos e 3 deles passam logo para o meu sponsor. Isso pode não parecer muito justo, mas é exatamente isto que me vai beneficiar a mim. Porque o que acontece é que, ao contrário de muitos outros produtos e sistemas de venda que funcionam em multinível, este estende-se ad infinitum, quer na horizontal, quer na vertical, ok? E temos uma linha horizontal que pode ser enorme, pode ter dezenas, centenas de pessoas, e temos linhas verticais que se podem também perpetuar até onde elas chegarem. O que acontece é que esta primeira pessoa que eu fiz vai começar a trabalhar. Como é óbvio, vai fazer os contactos dela, vai ter todas as ferramentas de que eu também dispus para trabalhar e vai começar a fazer os contactos dela e então vemos que a partir daqui essa pessoa consegue estas 6 primeiras e vamos trabalhar com uma base de 6, que me parece uma base mínima em termos de número de contactos que se conseguem fazer de adesões e esta pessoa contactou várias pessoas, contactou eventualmente 20, 30, 60, 80, 100 e consegue estas 6 primeiras pessoas. E destas 6 primeiras, a número 1, a número 3 e a número 5 são diretamente da powerline dela. Aquela linha vermelha que vemos ali já é powerline, portanto já é a linha de criação de riqueza individual daquela pessoa. Aquela pessoa já está a ganhar dinheiro só com aquelas 5 pessoas. E acontece que as outras 3 pessoas, portanto, a número 3, a 1, a 3 e a 5 são daquela pessoa, daquele meu contacto. A número 2, a 4 e a 6 ficam na minha powerline. Portanto, é verdade que eu, no início, passei 3 pessoas para o meu sponsor, mas só com o meu primeiro contacto aqui, eu já recuperei essas 3 pessoas, porque o rendimento daquelas 3 pessoas que ficam debaixo do meu primeiro contacto já são da minha powerline. E depois o que acontece é que todas as outras pessoas que estão na minha powerline, quando começam a trabalhar e conseguem as suas 6 pessoas, vão passar aqui o mesmo número de contactos para mim. E reparem, novamente, nós estamos a trabalhar com uma base de 6 pessoas que é relativamente curta, ok? Mas vamos ver como é que isto se desdobra em termos então de rendimentos. O que é que acontece? Eu tenho na minha primeira linha 4 pessoas que estão na minha powerline e isto imediatamente numa linha seguinte e só com um multiplicador de 6 significa 12 pessoas numa segunda linha a contribuir para a minha powerline. E se nós extrapolarmos uma terceira linha, e temos aqui que diminuir o gráfico, porque ela já não caberia com aquela escala, reparem que isto é mais ou menos o mesmo gráfico, mas em que temos uma terceira linha, nós verificamos então que o crescimento se dá da seguinte forma. Eu tenho na primeira linha 4 pessoas, o que representa apenas com 6 por cada uma, 12 pessoas na segunda linha, e numa terceira linha eu já tenho, só na minha powerline, 36 pessoas. Ou seja, se estas pessoas, e que nós acreditamos todos que, isto mais cedo ou mais tarde, estas 52 pessoas vão estar a aderir não só ao Fast Start, que é um produto inicial, mas ao Inner Circle, porque faz toda a lógica, e toda a Empower Network, sempre que nós trabalhamos com ele, sempre que recebemos um e-mail, sempre que acedemos aos vídeos deles, etc. Se nós estivermos apenas com o Fast Starter, estamos sempre a convidar para aderir ao Inner Circle por todos os motivos e mais alguns, porque o conteúdo dos cursos é realmente fantástico, passa-nos experiências e motivação e ferramentas e modos de trabalho que são bastante novos e que nos ajudam não só a veicular o próprio negócio da Empower Network, mas qualquer outro negócio que nós queiramos ter que possa ser veiculado através do online, e hoje em dia quase todos os negócios são. E então nós temos que só as primeiras 4 pessoas da minha primeira linha, vezes os 125 dólares de pagamento mensal do Fast Start e do Inner Circle, representam um rendimento de 500 dólares. Ou seja, 500 dólares já não é muito longe, apesar de haver aqui uma diferença por causa da taxa de câmbio, já não é muito longe de um salário mínimo, inclusive, não é? E, portanto, isto são só as 4 primeiras pessoas da minha primeira linha, das quais eu fiquei de 3 para o meu sponsor, ok? E na linha seguinte, tenho 12 pessoas que, vezes esses 125 dólares de rendimento mensal, me dão mais 1.500 dólares de rendimento mensal. E quando eu vou analisar a terceira linha, eu vejo que nessa terceira linha, aquelas 36 pessoas já da terceira linha, me dão 125 dólares cada uma, portanto mais 4.500 dólares de rendimento mensal. Por isso, meus amigos, nós podemos ver que estas 52 pessoas, com este rendimento, me dão
um rendimento mensal de 6.500 dólares. Okay? Portanto, estamos a falar aqui de comissões que me beneficiam apenas com uma terceira linha, que pode demorar umas semanas, eventualmente uns meses, depende da velocidade a que cada um arranca a trabalhar, mas mesmo que estejamos a falar de 2, 3, 4 meses para chegar a este ponto, estamos a falar de rendimentos mensais na ordem de 6.500 dólares. E, obviamente, que todas aquelas pessoas, que não são só 36, são mais, mas todas aquelas pessoas que vocês veem ali numa terceira linha, e incluindo as 36 que estão na minha Powerline, elas vão querer estar a trabalhar, elas têm os contactos delas, elas vão pôr a máquina viral, o blog de cada uma delas da Empower Network a trabalhar para elas, a gerar leads, a conseguir contactos, a trabalhá-los, e muitos deles vão aderir, e dentro dessa percentagem o que vamos ter é uma quarta linha que representa 108 pessoas. E essas 108 pessoas, vezes aqueles mesmos 125 dólares, nós estamos a falar já de 13.500 dólares. Ou seja, nós estamos a falar de um valor acumulado, de um rendimento mensal de 20.000 dólares por mês, só de comissões fixas, ok? E reparem que agora, esta rede que nós estamos a ver aqui, é uma rede de várias centenas já de pessoas quando chega à quarta linha. E o que acontece é que elas não só vão pagar a mensalidade que corresponde aos produtos que adquiriram de custo mensal, como o Fast Start e o Inner Circle, mas vão, obviamente, adquirindo alguns dos outros produtos que o Fernando Marques falou, como o Costa Rica e o 15K Fórmula. Quando elas adquirem esses produtos, se elas estiverem na minha linha, na minha Powerline, eu vou receber também comissão. E, portanto, eu tenho aqui uma imensa possibilidade de receber comissões, além destes 20.000 dólares por mês de comissões fixas, de receber comissões que por cada pessoa vou receber apenas uma vez, mas são hoje mais 500 dólares, amanhã mais 2.000, depois no dia seguinte mais 1.500, e vou recebendo conforme elas vão adquirindo esses produtos. E reparem, nós estamos a falar de 4 linhas, mas isto perpetua-se por uma quinta, uma sexta, uma sétima, uma oitava, uma nona, uma décima, não tem fim. Algumas destas redes podem, inclusive, terminar, outras estarão a crescer mais por aí fora. Isso não importa. O que acontece é que o sistema perpetua-se por si próprio. Estes contactos são todos de pessoas que vão querer, obviamente, trabalhar para a frente. A única regra que se põe aqui, em relação ao benefício das comissões, quer destes produtos de custo mensal, como o Fast Start e o Inner Circle, quer dos outros produtos de custo único, como é o caso do Costa Rica e do 15K Fórmula, é que eu, para receber comissões sobre o produto, tenho que o ter adquirido já. Portanto, tenho que ser proprietário disso. A compra de cada produto, o pagamento da mensalidade, no caso dos produtos mensais, e a aquisição do produto, no caso dos produtos de aquisição única, são aquilo que me dá direito, juntamente com o pagamento do e-wallet, como o Fernando mencionou, que o e-wallet, aquele pagamento de 19,95, é que me possibilita estar habilitado a trabalhar também toda esta parte das comissões e ter o programa de afiliação. Mas a compra desses produtos é que me possibilita ganhar os 100% de comissões. Então, como é que isto se processa? Imaginem, estou aqui com um exemplo em que eu aderi e o meu sponsor tinha o produto 15K Fórmula, ok? Eu já o tinha comprado e quando eu aderi, eu até já o tinha, por acaso. Só que eu, quando aderi, ele falou-me no produto, mas não adquiri. Eu decidi não gastar os 1.000 dólares do produto 15K Fórmula, ok? Passei para a frente e comecei a trabalhar, construí a minha rede e fui contactar este fulano que aparece ali de azul, que é o Jorge, e ao falar com o Jorge, expliquei-lhe a situação toda, como é que era o plano, e ele decidiu também não comprar o produto 15K, apesar de ele começar a trabalhar logo muito bem. O Jorge trabalha muito bem nisto e, de repente, ele, passado poucos dias, tem também já uma rede de 6 pessoas, das quais 3 estão na minha Powerline e outras 3 não estão. Ele não adquiriu o produto também. Das pessoas que estão na rede dele, a Ana, que é aquela sujeita de azul, decidiu logo adquirir o produto 15K Fórmula, porque ela tem muita experiência no marketing multinível, viu as possibilidades fantásticas que isto tem uma série de contactos com que ela já vai falar e sabe que eles são pessoas arrojadas e vão comprar o mais cedo possível dos produtos, decidiu comprar logo o produto 15K Fórmula. Estes 1.000 dólares que a Ana pagou são uma comissão de 100% que vai para alguém nesta rede. E, em princípio, iriam diretamente para o Jorge. Portanto, ela está na linha do Jorge e não na minha. Se fosse aquela segunda pessoa, viria para mim, mas ela está na linha do Jorge, portanto, o Jorge é que tem direito a esta comissão. O que é que acontece? Como o Jorge não comprou o 15K Fórmula, perde os 1.000 dólares da comissão. E quem fica imediatamente habilitado a eles, porque o Jorge não os recebeu, não os pagou, seria eu. Porque eu, a seguir ao Jorge, o Jorge está na minha linha, portanto, o sistema vai procurar quem é a pessoa seguinte e viria ter comigo.
Ora bem, quando o sistema chega à minha situação, vê que eu não adquiri o produto 15K Fórmula, por isso também não vou receber os $1000 de comissão. O que vai acontecer é que a pessoa a seguir, que é o meu sponsor e que comprou o produto, é quem vai receber os $1000 imediatamente. Ou seja, o meu sponsor que comprou, já tinha comprado este produto, se calhar, nesta altura, já recebeu 10, 20, 15 vezes estes $1000 de rendimento por causa da quantidade de produtos que, entretanto, foram vendidos destes. E aqui está a receber mais uma, e no fundo, quer o Jorge, quer eu, ficamos a, como se costuma dizer, a lerpar aqueles $1000 por não termos adquirido o produto na altura devida, ok? Isto é a maneira como funciona. Isto aplica-se também, quer ao Fast Start, obviamente, porque quem não tem o Fast Start nem sequer está no jogo, quer ao Inner Circle. Se nós não passamos para o Inner Circle e começamos a trabalhar e as pessoas abaixo de nós aderem, porque é muito natural que elas adiram ao Inner Circle, o que vai acontecer é que quando essas pessoas... E reparem uma coisa, uma situação é quando nós estamos a fazer os contactos verbalmente, por telefone, a pessoas que nós conhecemos, com quem nós conversamos, etc. A quem temos possibilidades de dizer, olha, Júlio, tu vais aguentar aí, pá, porque eu vou comprar o Inner Circle só para a semana, por isso aguentas aí e depois vais começar a adquirir o Inner Circle a partir da semana que vem, porque assim eu também já o tenho e eu recebo a comissão, etc, etc. Isso nesta fase, na fase pequenina do negócio, é muito bonito. Mas a verdade é que as ferramentas que nós estamos a falar aqui da Empower Network são extremamente potentes. Quando nós começarmos a receber comissões de pessoas em quem nós nunca pusemos os olhos em cima, com quem nós nunca conversamos, pessoas que não conhecemos de lado nenhum, pessoas que pura e simplesmente nós vamos ao nosso back-office e vemos que elas aparecem lá, ou recebemos um e-mail de parabéns da Empower Network, quer dizer que temos mais uma pessoa que adquirimos que veio de não se sabe de onde por esta listagem abaixo. Quando nós chegamos a essa fase aí, se nós não temos estes produtos, nós nem sabemos as comissões que estamos a perder. Ok? Portanto, nós podemos estar a perder comissões diariamente de $100 por não estar no Inner Circle. Mas isto, de qualquer forma, para ilustrar a maneira como é importante nós termos o mais brevemente possível e o mais brevemente que for parte da nossa estratégia, desde que seja uma boa estratégia, ter e adquirir estes produtos. Ok? Portanto, basicamente, isto é o funcionamento, é extremamente simples. Há quem ache que até é simples demais, há quem diga que há quem não entenda porque, como é que isto se continua a repetir por ali fora. Nós tentamos fazer esta apresentação da forma o mais elucidativa possível e para deixar o mínimo de dúvidas possíveis que vocês vão poder apresentar no fim. De qualquer forma, reparem, o número de pessoas que nós podemos ter na nossa linha direta é infinito, podemos ter dezenas, centenas de pessoas, e o número de linhas que nós podemos criar abaixo de nós é infinito. Elas podem ir crescendo, crescendo, crescendo e termos sempre o mesmo esquema exatamente nas 6 primeiras pessoas e depois uma em cada 5 nas outras seguintes a flutuar de nós para o nosso sponsor e abaixo de nós a flutuar para nós, para a nossa Powerline, ok?